Amém. Glória a Deus. A gente estava cantando ali, né? E acho que foi dos últimos cânticos que a gente cantou aqui. E a gente estava cantando dizendo assim: Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Cristo é a única vida que temos para viver. Porque não há vida fora dele. Porque qualquer outro caminho fora dele são caminhos de morte. Então, nós só temos uma opção de viver uma vida. É a vida com Cristo. Porque fora dele não tem vida. Fora dele são só caminhos de morte. Que a gente possa ter isso bem claro. Porque nós vivemos num mundo que tem investido pesado contra a igreja e contra cada um individualmente. As ofertas deste mundo, elas são muito sedutoras. Muito sedutoras. Mas nós temos que lembrar: Cristo é a nossa vida. Não temos outra vida para viver. Todos os outros caminhos fora dele nos levam a um só lugar: morte, separação de Deus. Amém? Amados, quando a gente estava na Argentina, há 2 semanas atrás, eu acho, né? Entre muitas coisas que a gente ouviu lá, teve uma coisa que a gente ouviu que impactou bastante a gente. Porque a gente ouviu lá, eu acho que foi Jorge Michan que falou isso. Ele falou assim: Jesus não foi original. E a gente ficou: como assim? Jesus não foi original? Não, Jesus não foi original. Jesus foi fiel. Jesus foi fiel. E lá em João 17, se a gente ler lá, a gente vai ver. Porque ele diz assim: Pai, aquilo que eu recebi de ti é o que eu transmito a eles. O que eu recebi de ti não era dele, era do Pai que ele estava transmitindo aos discípulos. Algo que ele tinha recebido do Pai. E tudo que ele transmitiu aos discípulos foi o que ele recebeu. E ele foi fiel nisso, em transmitir aquilo que ele tinha recebido do Pai. Irmãos, o que nós temos que ser? Fiéis. Fiéis àquilo que temos recebido do Pai. Não é nada nosso, não é propriedade nenhuma nossa, é do Pai. E assim como Jesus, nós temos que ser fiéis àquilo que temos recebido. E em cima dessa palavra, é que eu quero falar um pouco sobre isso. Eu sei que não é novidade para ninguém, e eu não vim aqui pensando em trazer novidade nenhuma. Eu só vim aqui com o objetivo de ser fiel àquilo que temos recebido dele, e transmitir com fidelidade o que temos recebido dele. É isso, só esse o meu objetivo, né? E me perdoe se para muitos isso vai ser uma repetição, mas eu sei que é o seguinte: eu estou há 30 anos aqui, e o que eu aprendi até hoje, sabe de que maneira foi? Pela repetição. Foi de ouvir, e ouvir, e ouvir, e continuo ouvindo a mesma coisa até hoje. E sabe por quê que precisamos ouvir a mesma coisa sempre? Para a gente não esquecer, para a gente não deixar que essas coisas, que verdades da palavra de Deus se percam. Então a gente precisa ouvir, e ouvir, e ouvir, para não esquecer. Tem um ditado, né? Fala que o que não é visto não é lembrado. E eu só sei uma maneira. Quando a gente fala catequese, alguns se assustam: catequese? O que é catequese? Catequese é repetição. Mas eu só conheço uma maneira da gente memorizar: pela repetição. Pela repetição é que a gente memoriza, né? Como é que a gente guarda versículos da palavra, inclusive com capítulo e versículo? É porque a gente já leu várias vezes aquilo ali.
Aí a gente fala aqui, sabe, está lá no capítulo tal, livro tal, versículo tal. Por quê? De tanto repetir, a gente memoriza. Lá no início, lembram? Pentateuco? O que tinha que fazer? Deus mandou fazer com os pais fazer com os filhos? Inculcar. E de que maneira? Repetindo. E, voltando para o Novo Testamento, Paulo disse assim, que para ele, aquilo não desgostava, não desgastava. Daí ele disse assim, e é segurança para vocês que eu vos escreva as mesmas coisas. É segurança então para nós ouvir as mesmas coisas. É segurança para nós ouvir as mesmas coisas. E mesmo ouvido é difícil de praticar, né? Então nós precisamos ouvir e ouvir e ouvir e ter ouvidos para ouvir, ter ouvidos para ouvir. Amém? É só a introdução, agora vamos então. Queridos, eu quero fazer uma pergunta. Quando vocês acham, a partir de quando que vocês acham que Jesus passou a existir? Quem se arrisca? Eu sei que isso aí, estou brincando só, né? Mas talvez para alguns, Jesus passou a existir quando ele nasceu de Maria, né? Talvez para alguns. Mas antes de entrar nisso, eu quero começar falando sobre Jesus, trazendo algumas coisas que Jesus disse, sobre ele mesmo. Em João 14,16, lembra o que está escrito lá? Jesus falou, eu sou o caminho e ninguém. Isso quem disse foi Jesus. Então, se ele disse isso, ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Não tem outro caminho. Que nem eu disse aqui, qualquer outro caminho é caminho de morte. Porque o caminho que nos leva ao Pai é Cristo, é Jesus. Jesus não disse que veio trazer uma verdade. Ele não disse que veio trazer uma verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Queridos, ele não veio trazer uma religião. Ou alguém acha que nós pertencemos a uma religião? Ele não veio trazer uma religião, então nós não seguimos uma religião. Ele não veio trazer uma filosofia. Ele não veio trazer uma ideologia. Ele não veio trazer um conjunto de regras e nem um código de conduta. Jesus veio trazer Ele mesmo. Ele disse, a palavra de Deus diz, Ele é a ressurreição e a vida. Jesus veio trazer Ele, a pessoa dEle, porque a verdade tem nome. Quem é o nome da verdade? O caminho tem nome. A vida tem nome. Então, a verdade, o caminho e a vida é uma pessoa. É Jesus. E ainda seguindo, falando um pouquinho sobre Jesus, 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz assim, porque não há, porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem. O qual a si mesmo se deu em resgate por muitos. Nós lemos aqui, porque há um só mediador entre Deus e os homens. A gente leu no versículo anterior que Jesus disse que Ele é o único, o one way, o único caminho. O único caminho que leva a Deus, que leva ao Pai. Ele é o único. E aqui diz, Ele é o único mediador. Não tem outro.
Atos 4,12 diz assim, ó, e não há, preste bem atenção, e não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem nenhum outro nome embaixo no céu, em lugar nenhum. Não tem outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso que Ele é o único caminho. Porque quem veio e morreu por nós aqui, quem foi? Foi Jesus. E olha só, em João 17,3, o que diz lá? João 17,3. Pode falar bem alto, é isso mesmo. Vamos falar de novo, catequese é boa. Vamos resgatar a catequese. Vamos lá. Ó, é esta. O que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Está escrito ali. É conhecer a Deus e aquele a quem Deus enviou, Jesus. Isto é a vida eterna. Vida eterna não está falando só depois que eu morrer, partir daqui. Não, vida eterna começa agora. Com o quê? Com o conhecimento de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o Filho, a quem Ele enviou. Começa agora. Nós já estamos vivendo a eternidade. A partir do momento que nós conhecemos a Deus, e Oséias vai dizer assim, ó, conheçamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Quando fala de prosseguir, fala de algo que não pode parar, que tem que continuar, que tem que prosseguir. O Jonathan falou de prosseguir. Prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Então, queridos, não acha que tu já conhece Deus. Não, já conhecemos, mas nós precisamos prosseguir em conhecer. Nós precisamos prosseguir em conhecer. Olha aqui. Como é que é conhecer? Vou pegar aqui o Emir. Se eu vou falar para alguém do Emir, se eu quero apresentar para alguém o Emir, e a pessoa me diz, quem é o Emir? Eu vou dizer, Emir de Lemos Pedroso é o nome dele. Não vou dizer a idade, Emir de Lemos Pedroso. Ele é marido da Silvana Viega Pedroso. E ele dá Rosa ainda, complementando. E ele tem 3 filhos, Jonathan, Gabriela, Rafaela. E ele tem 4 netos. Por enquanto, porque ali está crescendo e se multiplicando ainda. Então, mas como é que eu sei dessas informações? É por causa do tempo que eu ando com ele. Do que ele gosta? Ele gosta de uma boa comida. De muito boa comida. Como é que eu sei dessas coisas? Porque eu ando com ele. E a maneira de conhecer alguém é andando com essa pessoa. Não tem outra maneira de conhecer alguém sem andar com ela. Por isso que nós precisamos prosseguir em conhecer Jesus. De que maneira? Andando com Ele. Andando com Jesus. Nos relacionando com Jesus. Precisamos conhecer a Jesus. Saber quem Ele é. E de onde Ele veio. O que Ele falou, o que Ele fez e onde Ele está. A gente precisa saber dessas coisas. São coisas básicas. Porque se eu vou falar para alguém de Jesus,
Esse aqui é o básico que eu preciso saber sobre a pessoa de Jesus, para dizer para alguém que me perguntar a respeito de Jesus, saber o que dizer a respeito dele. Como é que tu vai dizer que conhece uma pessoa se tu não sabe dizer nada a respeito dela? Né? Ou como é que tu vai dizer que tu crê em Jesus se tu não sabe nada a respeito dele? Não seria uma coisa natural alguém dizer que crê em Jesus sem conhecer ele, sem saber quem ele é. Não é uma coisa lógica. Ou tu vai crer em alguém que tu não conhece, ou tu vai entregar a tua vida para alguém que tu não conhece. Seria loucura isto. Ninguém faz em sã consciência esse tipo de coisa. Então, quando a gente pergunta, quem quer receber Jesus? Mas antes de perguntar isso, eu tenho que dizer para ela quem é Jesus. Para ela saber para quem ela está entregando a vida dela. Para um desconhecido? Não. Para alguém que ela conhece? Não, eu entrego a minha vida. Eu quero andar com essa pessoa, né? Então, são coisas básicas. Mas vamos lá começar pela primeira verdade sobre Jesus, né? Jesus é eterno. O que isso quer dizer? Que ele sempre existiu. Está ali o versículo? Pedi para minha ajudadora lá, está ali. Olha ali, João 1, a gente vai ler João 1, de 1 a 3, tá? Vamos ler junto, bem alto. No princípio... Colossenses 1, 16, 17, diz assim: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Queridos, se ele é antes de todas as coisas, tem alguma coisa que existiu antes dele? Não tem. Porque aqui está dizendo que ele é antes de todas as coisas. Ou seja, tudo veio a existir a partir dele. E sem ele, nada veio a existir. Muitos pensam, né? Muitos, eu creio que a maioria que está aqui não pensa isso, mas muitos ainda pensam que Jesus é alguém que começou a vida dele quando ele nasceu lá em Belém, da Judéia, quando nasceu de Maria. Muitos pensam que Jesus passou a existir ali naquele momento. Mas na verdade, antes de nascer lá em Belém, ele já existia como verbo com o Pai. Ele já existia como verbo com o Pai. Mas como que ele estava lá com o Pai? Sim, João 16, 28 diz assim, ó, Jesus falando: eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora eu deixo o mundo e vou para o Pai. Da onde que ele veio? Do Pai. E a gente leu lá em João 1, de 1 a 3, lá a gente leu que o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Quem é o verbo? E tem uma outra tradução, não sei se é na linguagem de hoje, eu acho, que diz assim, ó: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra estava no princípio com Deus. Então, o verbo é a palavra é o verbo, e o verbo sempre esteve com Deus. E agora passando para a segunda verdade, que fala que Jesus tornou-se homem. Jesus tornou-se homem. João 1,14, vamos ler junto de novo, bem alto. E o verbo...
Quem é o Verbo? Jesus é o Verbo. Vamos ler outro versículo que fala também sobre Jesus que veio e habitou entre nós. Filipenses 2, 5 e 8. Tende em vós queridos, o Verbo se fez carne. E o Verbo habitou entre nós. Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. E a gente leu aqui, nesse texto de Filipenses, ele se tornou em semelhança de homens, e ele foi reconhecido em figura humana. Jesus foi reconhecido como homem. O Jesus se esvaziou da sua divindade. Ele estava lá com Deus e ele era Deus. Ele se esvaziou disso, e de Criador ele se tornou como uma de suas criaturas. Jesus se tornou como um de nós, criaturas de Deus. Ou seja, Jesus se fez homem como nós, ou Jesus se fez humano como nós. Jesus se fez totalmente, completamente humano, como qualquer um de nós. E olha só, o Verbo, o Deus eterno e invisível, agora ele tinha um corpo humano. Tenta pensar isso, imagina isso. O Verbo, o Deus eterno e invisível, agora ele tem um corpo humano. E o que acontece? Agora ele podia ser visto, ele podia ser ouvido, e ele podia ser tocado pelos homens. Ele podia ser ouvido, visto agora, e ser tocado pelos homens, porque ele se tornou homem. O Verbo se tornou homem. Jesus, o Filho de Deus, se tornou homem, e agora ele passou ali a habitar entre nós, a viver entre nós. Consegue imaginar o que é isso? E tem um livreto que nós estudamos de fundamentação aí, né? Que nós temos. Naquele livreto diz uma coisa assim sobre o Verbo. Olha só. As mãos que criaram o universo, certo? Foi criado por ele, o universo. Agora estavam tocando os doentes, os pecadores, as crianças. Essas mãos que criaram o universo agora tocavam em nós, pecador. Tocavam nos doentes, tocavam nas crianças. Essas mãos. Sabe por que ele ainda toca? Por que ele ainda toca, Dudu? Diz aí. E ele está onde? E se ele está em nós, então quando a gente toca um no outro, é Cristo tocando, as mãos de Cristo tocando. A mão de Cristo tocando. Lembra da música do Daniel Souza? Somos teus pés, tuas mãos, teus olhos, tua boca, teus ouvidos. Nós somos. Isso é uma realidade que a gente não pode esquecer. Porque se a gente crê, que nem Paulo disse, ele disse assim: não mais eu vivo, mas Cristo agora vive em mim. Se Cristo vive em mim, então é isso, somos os olhos, somos a boca, somos os ouvidos, somos as mãos, somos os pés. Aonde nós for, é isso que nós somos. Vamos para outra verdade sobre Jesus. Sua vida, qual é a terceira? Sua vida foi perfeita e irrepreensível. Olha só, essa aqui é fácil, né, de a gente gravar, né? O qual não
Vou de novo. O qual? Jesus, como homem, ele passou pelas mesmas situações que a gente passa, tá, gente? Pelas mesmas tentações. Ele passou, ou alguém acha que ele não passou? É só lembrar do deserto. Mas, ali em Hebreus, para confirmar isso que estão falando, em Hebreus 4,15 diz assim, ó: antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Queridos, mas Jesus era Jesus. Sim, era Jesus, e nós somos os filhos de Deus, assim como Jesus. E a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Mas, o quê? Sem pecado. Como homem, em suas limitações e fraquezas, porque Jesus como homem tinha limitações e fraquezas, assim como, porque se não fosse como nós, então ele não seria como nós, ele seria diferente. Mas diz que nas suas limitações e fraquezas, assim como nós. Eu não estou desfazendo aqui a pessoa de Jesus, eu estou dizendo que Jesus era como um de nós. Ele viveu aqui como um de nós, sujeito às mesmas coisas. Mas o que aconteceu? Ele nunca pecou. E por que ele nunca pecou? E João 4,34 diz assim: a minha comida, para quem gosta de comida, né? É um prazer, né? A comida dá prazer, ainda mais dependendo da comida, né? Mas ele disse assim, ó: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então esse era o prazer dele, era para isso que ele vivia, para fazer a vontade de Deus e realizar a obra de Deus. Era isso que importava, e era para isso que ele tinha vindo. Alguém pode pensar assim, mas é difícil andar como Jesus andou, né? É difícil. Não, é difícil sim, até porque ele mesmo disse assim para nós, ó, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz que o pecado também não teria domínio mais sobre nós. Nós precisamos crer nisso. Se tu não crer nisso, tu vai viver dominado pelo pecado. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Em Cristo não tem. Nós precisamos ser santos como Jesus, nós precisamos ser pacientes como Jesus, humildes como Jesus. Ou seja, em cada dia desejar e buscar ser como Jesus. Olha só, 1 João 2,6. Olha o que diz lá em 1 João 2,6. É catequese. Aquele que diz que... Quem é que deve andar assim como Jesus andou? Nós. Aquele que é discípulo de Jesus, aquele que diz que é seguidor de Jesus, aquele que diz que é crente, se for crente em Jesus, não, tem bastante crente por aí, mas tem que ser crente em Jesus. Se for crente em Jesus, tem que andar como ele andou. Ah, mas não dá. Querido, se não fosse possível, então isso aqui não estaria escrito aqui. Então, que nem Jorge Mitian disse, eu leio e creio. Acabou. Se a palavra de Deus diz que é para eu andar como ele andou, então eu tenho que andar como ele andou. Ah, mas olha aqui, o mesmo poder que esteve com Jesus desde quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, qual foi o poder que atuou ali? O poder do Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. E o poder do Altíssimo te envolverá. E ali foi gerado pelo poder do Espírito Santo, foi gerado
Quem? Jesus. Mas eu não fui gerado assim. Não? Tem certeza? Quem é que gerou o novo nascimento na tua vida? Quem fez? Quem que operou o novo nascimento na tua vida? Queridos, quem operou o novo nascimento na tua vida? Através de quem? Do Espírito Santo. Então, meu amado, o mesmo poder que atuou lá gerando Jesus, sem a intervenção do homem. Por quê? Porque Maria não tinha relação com José. Então, o Espírito Santo foi lá e gerou Jesus. Esse mesmo poder que atuou gerando Jesus lá, ele atuou quando ele operou em mim um novo nascimento. Quando o Espírito Santo me levou ao arrependimento, me levando a um novo nascimento. Cada um que está aqui, que nasceu de novo, foi por obra e poder do Espírito Santo que agiu lá. E Jesus, gerando Jesus no ventre de Maria, é o mesmo Espírito. Quando eu nasci de novo, não foi meu pai e minha mãe que me conceberam, foi o Espírito Santo que me concebeu. Essa é a diferença. Então nós somos que nem Jesus, fomos gerados pelo mesmo poder, a mesma pessoa, o Espírito Santo. Então é possível andar como ele andou, viver como ele viveu, é possível então. É só a gente crer, precisamos crer. Vamos para a quarta verdade? A quarta verdade sobre Jesus é que a obra dele foi tremenda e grandiosa. Vamos ler junto esse versículo, Atos 10, 38. Como Deus... A obra dele foi tremenda e grandiosa. E o que ele fez? Jesus fez muitos milagres, né? Prodígios, sinais entre os homens. Ele curava enfermos, expelia demônios, restava mortos, sempre na dependência, autoridade e poder do Espírito Santo. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles registram 35 milagres de Jesus. 35 milagres de Jesus. Podemos falar alguns? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou a água em vinho. Aí pode ir falando agora, não precisa da ordem agora. Vai. Multiplicação dos pães, dos peixes. Cura do cego. Cura de leprosos. Coxos. A mulher do fluxo de sangue. Os gadarenos, ressuscitou Lázaro. A sogra de Pedro. Jesus ama as sogras. E se nós somos como ele, também temos que amar nossas sogras. Não tem saída. Tá bom? Ser como Jesus implica amar a sogra. Tá bom, homens? Eu amei até que a minha, agora a minha não está mais aí, mas eu amei a minha sogra. Até me perdi agora nessa história da sogra. Mas Jesus tem registrado 35 milagres, tá, gente? E aí tem, né? E vocês falaram aí muitos, e tem outros aí. Também lembra quando ele acalmou a tempestade, os ventos, a tempestade, e os discípulos ficaram apavorados. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? E Jesus disse, se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, né? Bastava ter a fé como um grão de mostarda. Mas foi só esses 35 milagres e sinais que Jesus fez? Não foi, né? Está registrado aqui, esses aqui. Mas sabe para que foi registrado esses aqui? Para que a gente creia. Só para nós crer. Está escrito na Bíblia. Esses aqui foram registrados para que nós creiamos.
Mas João disse que se fosse escrito tudo que Jesus fez, né, todos os milagres, sinais, né, no mundo nem caberiam todos os livros que seriam escritos. Ele fez muito mais. Mas só que Jesus também disse que nós faríamos coisas ainda maiores. E o que nos impede? O que nos impede? Eu creio que tem nome isso. Incredulidade. Falta de fé. Então nós temos que nos arrepender da incredulidade para que a glória de Deus se manifeste através dos sinais e milagres, através das nossas vidas. Ali a gente leu ali que Jesus andou por toda parte, curando os enfermos e fazendo sinais e milagres, porque Deus era com ele. Deus não é conosco. Ele está em nós, Ele habita em nós através do seu Espírito. Então, esse mesmo poder que agiu lá em Jesus, quando Ele fez todas essas coisas, está em nós. E agora, ainda sobre Jesus, os milagres, sinais, Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falando, né? Está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu. Queridos, esse mesmo Espírito, Ele está sobre nós. Está sobre nós. Usa as mãos de Jesus aí, bota sobre a cabeça do teu irmão e diz: o Espírito do Senhor está sobre ti. É as mãos de Jesus, tocando agora. O Espírito do Senhor está sobre ti. Ele te ungiu, Ele te capacitou. Ele te separou para isso, para tu ir, né, e fazer os sinais e prodígios, para que o mundo creia e glorifique a Deus, em nome de Jesus. Querido, isso é uma verdade, o Espírito do Senhor está sobre nós. Isso é uma verdade, não esquece. Não é para te ser estrela, mas é para que Ele seja glorificado. Porque importa que eu diminua e que Ele cresça. Vamos para a quinta verdade sobre Jesus. A quinta verdade é que Ele morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Vamos ler esse texto de Isaías, que está aí, né? Vamos ler junto, bem alto. Mas Ele foi... Prestaram atenção nisso aí que a gente leu? Diz que Ele foi o Verbo, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E diz que pelas pisaduras dEle, nós fomos sarados. E diz também que o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Isso aí que a gente tem que parar, ler e meditar nisso. Porque, queridos, o que aconteceu nas regiões celestiais foi algo tremendo. Nós não temos noção do que aconteceu aqui exatamente. Mas isso é uma realidade espiritual onde nós estamos incluídos, inseridos. Isso aconteceu. A iniquidade, a transgressão, Ele levou na cruz. Ele levou. E vai continuar aqui, nós vamos ver depois as consequências do pecado e a solução do pecado.
Olha só, Romanos 5,8 diz assim, ó, mas Deus prova, olha só, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós, pecadores. Aquele que não cometeu pecado, o santo. Ele morreu, ele se fez pecado. Ele morreu por nós. Aqui, a 2 Coríntios 5,21, confirma isso que eu estou falando. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós. O Pai fez Jesus pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando o homem pecou, ele passou a viver uma vida separado de Deus. A gente sabe que a única coisa que separa nós de Deus é o pecado. Foi a única coisa que separou lá Adão, que fez com que Adão e a Eva fossem expulsos do Éden, foi o pecado. Eles não puderam mais continuar ali no Éden, porque o Éden era o lugar de comunhão de Deus com o homem. E como o homem pecou, o pecado faz separação, separou eles de Deus, impediu eles, agora eles não podiam mais ter comunhão com Deus, se relacionar com Deus por causa do pecado. O pecado fez um estrago muito grande na vida do homem. Olha só, vou falar das consequências do pecado e a solução para cada consequência, tá? Uma das consequências, o homem ofendeu a santidade de Deus. Querido, quando nós pecamos, nós ofendemos, em primeiro lugar, a Deus. Nós ofendemos a santidade dEle. Nós estamos negando o sacrifício dEle. Isso é muito sério. Mas a morte de Jesus, o que a morte de Jesus fez? Com relação a essa consequência, diz que a morte de Jesus foi propiciatória. Isto é, aplacou a ira de Deus, satisfez a justiça de Deus. A segunda consequência é assim, ó, o homem está condenado ao castigo da morte eterna, Romanos 6,23. Está condenado ao castigo da morte eterna. Mas a morte de Jesus foi um sacrifício, isto é, ele se deixou voluntariamente, ele se deixou ser castigado em nosso lugar. Foi uma troca, o justo no lugar do injusto, né? Então a morte de Jesus foi substitutiva, ou seja, ele tomou meu lugar, a morte era minha. A condenação estava sobre mim, mas ele tomou o meu lugar, levou a morte que estava sobre mim, o castigo que estava sobre mim, a condenação que estava sobre mim, e em troca eu recebi o quê? A vida eterna, vida de Cristo. Outra consequência, o homem se tornou escravo de Satanás e do pecado. E a solução, através da morte de Jesus, a morte de Jesus foi redentora. Isto é, ele nos resgatou pagando o preço do resgate. E que preço foi este? O seu precioso sangue. O seu precioso sangue. Jesus pagou o único preço, o sangue dele, por todos nós, por cada um de nós. Então é o seguinte, aquele que tem problema com baixa autoestima, eu quero te dizer o seguinte, Jesus pagou o mesmo preço por ti, que pagou por qualquer outro que tu possa achar que seja alguma coisa. Ele pagou exatamente o mesmo preço por ti e pelo aquele que tu acha que é alguma coisa. Mesmo preço. Ele não faz acepção de pessoas. O mesmo preço ele pagou por cada um de nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém valia mais do que ninguém, porque o preço que ele pagou por cada um foi o sangue dele. E a outra consequência que teve foi, por causa do pecado, o homem perdeu a comunhão com Deus. Não pôde mais se relacionar com Ele. E a solução disso, através da morte de Jesus, foi que a morte de Jesus foi reconciliadora, ou seja, fez a paz, nos reconciliou com Deus. Agora temos paz com Deus. Ele restaurou a comunhão com Deus. Agora nós temos acesso a Deus, nós somos comunhão com Deus, nós podemos estar com Deus em todo o tempo, e devemos estar com Deus todo o tempo. Em nenhum momento Deus deixa de estar conosco. O que acontece é que muitas vezes nós deixamos de estar com Ele. Fala, Dudu. Verdadeira comida.
Ele mandou fazer isso para a gente não esquecesse disso. Todas as vezes que vos reunir, para não esquecermos do sacrifício dele. Não esquecer da condenação que estava sobre nós. Para nós não esquecer. E sexta verdade sobre Jesus, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Dá para nós ler aí o versículo de Atos 2:24? Dá até para cantar. Ao qual vamos fazer o seguinte, tem uns que querem cantar, vamos cantar então isso. Vamos lá, puxa aqui o da frente aqui, vamos lá. Amém. Rompendo os grilhões da morte, porquanto possível fosse ele retido por ela. Agora, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! Olha só, a ressurreição de Cristo, ela também é o fundamento da esperança da nossa ressurreição com Ele. Porque Cristo ressuscitou, nós seremos ressuscitados com Ele. Nós não morreremos eternamente. Porque aquele diz que aquele que vive e crê nele não morrerá eternamente. Porque Ele ressuscitou. Então, se Ele ressuscitou, nós também, semelhante a Ele, seremos ressuscitados. Glória a Deus. Olha aqui, ó, esse corpo aqui, né? Já está meio desgastado pelo tempo. Esse corpo aqui, ó, vai voltar para a terra e vai virar pó. Uns vão virar cinza, uns viram cinza, mas é tudo pó. Mas tem uma coisa que não morre, meu querido. Esse corpo aqui abriga um espírito, uma alma. E quando esse espírito, essa alma sair daqui, o corpo que servia a esse espírito, essa alma, não serve mais. Porque ninguém aguenta ficar com um morto, por mais que ame, por alguns dias, porque ninguém vai aguentar o cheiro. Né? Mas o espírito, meu querido, a alma, essa vai para Deus, se tu partiu com Ele. Se tu partiu com Ele, vai voltar para Deus. E o que não partiu, quando chegar lá, ele vai dizer assim, ó, não conheço vocês, apartai-vos de mim. Ó, eu não conheço vocês, apartai-vos de mim. E para os lados direito, ele vai dizer assim, vinde benditos do meu Pai, para a glória eterna. Olha só, 1 Coríntios 15, 19 e 20, diz assim, ó. Olha só, queridos. Se a nossa esperança é em Cristo, se a nossa esperança é em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas olha só, continua aqui, ó, e diz assim, ó. Mas de fato, Cristo ressuscitou. Né? Depois disso ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então essa é a verdade, mas de fato, não é uma história, não é lenda, mas de fato é uma verdade, Cristo ressuscitou. Amém? Isso tem que ser coisa para dar glória a Deus mesmo, né? Porque, cara, isso é algo tremendo. Isso é algo tremendo, isso é uma realidade espiritual tremenda. Sabe por quê? Porque nós vamos viver eternamente com Ele. Vida eterna, não tem fim esse negócio. Nós tivemos um início, mas não vamos ter fim, vamos ter daqui para frente eternamente que nós vamos viver. Glória a Deus.
E olha só, para confirmar isso, tá? 1 Coríntios 6,14, diz assim, ó, Deus ressuscitou o Senhor, tá? Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. É palavra de Deus. A gente tem duas opções, crer ou não crer. Mas é a palavra, eu opto por crer. Amém? É isso aí. É tremendo isso. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Caramba, meu. Isso aí é demais. É tremendo isso. E agora a sétima, estamos chegando ao fim, né? Falta só mais essa e mais uma. O que aconteceu depois de tudo isso que Jesus fez? Ele foi. Vamos lá, vamos ler ali. É Atos 2,36. Ali, gente, vamos lá. Esteja, pois, de que a este Jesus, que vós, Deus o fez, em Cristo. E agora, Filipenses 2, 9 a 11. Filipenses, não, é isso aí, Filipenses 9 a 11. Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Antes de ser Salvador, Ele é Senhor. Aliás, Ele sempre foi Senhor. Antes de ser Salvador. E é por isso que quando nós confessamos Jesus, nós temos que confessar Ele como o Senhor e o Salvador. Lucas 17, 20 e 21 diz assim, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de... E quando nós falamos de reino de Deus, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de governo. Se tem um reino, tem alguém que governa. Não estou falando de monarquia, esses aí que é só para inglês ver, né? Estou falando aqui de um rei que governa de fato. Então, quando falamos de governo e de reino, estamos falando que quem governa é o rei. Nós cantamos que o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Olha só, queridos, olha só. Para que o reino, o governo de Deus, seja estabelecido em nossas vidas, é imperativo que o Senhor Jesus seja o Kyrios. Que Ele seja o Senhor. Kyrios é a palavra grega, né? A gente sabe. Quando a gente se converte, tanta coisa que muda na nossa vida. Até grego a gente aprende a falar algumas coisas em grego. Até isso. Tinha um irmão que já partiu com o Senhor, né? Alguns aqui vão lembrar dele, o senhor Paulo. Ele dizia assim, fala aí, Edilon, fala aí como é que o senhor Paulo fazia. Ele dizia assim, ó, irmãos, depois que eu me converti, até grego eu aprendi a falar. Oikos. Era o oikos, né? É isso aí. Queridos, Kyrios quer dizer o Senhor Supremo. Não é o Senhor com S minúsculo, Senhor com S, bem grande. O Rei Supremo, o dono, a máxima autoridade.
E sabe que essa palavra Kyrios, se referindo ao Senhor como Kyrios, ela aparece em torno de 700 vezes no Novo Testamento. Alguma coisa Deus queria dizer com isso, né? Ou seja, que Jesus é o Senhor. De fato. Assim, gente, o centro da nossa existência não somos nós. É Cristo. O centro da nossa existência é Cristo. Cristo precisa ser o centro, ter a centralidade das nossas vidas. Não existe reino de Deus, não existe governo de Deus sem o senhorio de Cristo na nossa vida. O reino de Deus só vai estar em nós se Cristo, como o Senhor, estiver governando, reinando, sendo dono. Senão, não tem reino de Deus em nós. E último, essa é a grande notícia. A grande notícia. Isso aqui está para se cumprir. De todas essas verdades que nós falamos, esta aqui é a que nós esperamos, aguardamos. Jesus voltará. Jesus voltará. Vamos ler essa aí? Juntos. E temos que ler com muita alegria, porque está próximo esse dia. Então sim, então aparecerá os povos da terra. Aleluia! Oh! Então, o Dilão quer cantar, Olha lá. Olha aí, Emir te cuida. Vindo sobre as nuvens com poder e... Porque assim... Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim... O que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem, e assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Agora, Apocalipse 22:11 diz uma coisa muito séria. Não podemos esquecer que Jesus está voltando. E Apocalipse 22:11, ele nos faz uma alerta, uma advertência. Diz assim: continue o injusto, fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue. O que é santificar-se? Jesus disse assim, Pai, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Pela palavra nós somos santificados. Somos limpos. Apocalipse 22:14, olha só. Que benção, né? Aqui, Apocalipse 22:14, diz assim: bem-aventurado, feliz, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurado, felizes, os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É isso, nós precisamos ser esses bem-aventurados.
que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Olha só, agora terminando, tá? Mas quando eu digo agora estou terminando mesmo. O mesmo capítulo de Apocalipse, no versículo 7, diz assim, ó, Jesus está dizendo, tá? Jesus diz assim, ó, eis que venho sem demora. Capítulo 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. No versículo 12 do mesmo capítulo, ele diz de novo, eis que venho. E no versículo 20 do 22, ele diz assim, certamente venho sem demora. Certamente venho sem demora. Duas vezes ele diz nesse capítulo, eis que venho sem demora. E depois ele encerra dizendo, eis certamente eu venho sem demora. Essa é a verdade, que nós estamos aguardando a volta de Jesus. E agora o último versículo, 2 Pedro 3,14. Por esta razão, começa dizendo aqui, por esta razão, qual? Por tudo isso que nós falamos até aqui, tá? 2 Pedro 3,14 diz assim, ó, preste bem atenção, por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, esforçai-vos, por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e é isso. Nós precisamos ser achados assim, para que nos assista o direito de entrar na glória eterna. Nós precisamos ser achados assim. Se não for assim, nosso Deus não é Deus que passa a mão em cima de ninguém, mas Ele quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, porque foi para isso que Ele veio, para que nenhum se perca. Foi para isso que Ele morreu, se deu, se entregou por nós e derramou o sangue dEle, para que nenhum se perca. Eu não vou fazer apelo nenhum. Eu vou deixar que o Espírito Santo faça apelo no coração de cada um. Que o Espírito Santo ministre o coração de cada um. É tu com Ele. É tu com Ele. É cada um de nós com Ele. Amém?